Fala galera, sexto e último vídeo do review com spoiler do encadernado Mestres do Universo, He-Man e os Mestres do Multiverso, na verdade, né? He-Man e os Mestres do Multiverso. Bom, nós vimos no último arco, então, né? Em que o Anti-He-Man, juntamente com o Kelder, se transportaram novamente para a terra de origem deles, que era Anti-Eternia, né? E ao chegar em Anti-Eternia, né, o, o Anti-He-Man aqui, ele já está na, na sala do Orbe dos Horrores, onde ele comungou com a energia da antiverdade, né, que deixou ele corrompido. E ao chegar aqui, ele libera, ele fala que o poder retorne, né? Que é o que o He-Man fala quando ele se destransforma, né? Só que ao invés de se destransformar, como ele estava aqui com os poderes de todos os He-Mans, né? Então, com os poderes de todos, não, de vários He-Mans, de várias dimensões, né? É, ele não se destransforma. Ao invés disso, sai do corpo dele, né? Do arnês de proteção dele aqui, que esse cinto aqui, essa armadura, saem esses espíritos de Grayskull aqui, ó. São todos os espíritos de Grayskull que ele roubou ao longo do multiverso. Só que, assim como os amigos do Anti-He-Man foram corrompidos pela antiverdade, os espíritos de Grayskull das outras realidades também foram corrompidos, né? Então eles têm todos os poderes dos castelos, dos seus respectivos castelos de Grayskull, né? E ainda por cima eles estão corrompidos, como os amigos do Anti-He-Man, né? Como os servos do Anti-He-Man. E eles vão começar a construir alguma coisa ali que vai mostrar mais pra frente no quadrinho o que é aqui, né? Enquanto está acontecendo isso, né? Lá na sala do Orbe dos Horrores, né? O príncipe Keldor está aqui no salão do trono do castelo de Hellskull, de Anti-Eternia, e está lutando contra os antimestres do universo, né? Aqui tem a batalha tá rolando, tal, né? Do lado de fora, através do espelho do espelho d'água da profecia aqui, o Keldor vê que do lado de fora o Rei Randor já está lá fora, esperando para atacar, né? A Tila tenta trazer ele para o lado do mal mais uma vez, Anti-Tila, né? Tenta trazer ele para o mal mais uma vez. Ele usa aqueles truques mágicos dele, bobos, né? Para jogar tinta spray na cara dele e na cara dos mestres do multiverso também. Enquanto isso, ele saca da espada do poder que ficou na mão dele e do cetro e dá um grito aqui: longa vida ao Rei Randor. No que ele grita longa vida ao Rei Randor, como que se fosse ensaiado, né? O Rei Randor, ele invade a sala do trono junto com os seus mestres do universo, né, que na verdade são os servos do mal das Eternas comuns, né, que aqui na Anti-Eternia servem ao Rei Randor. E rola um diálogo aqui entre o Rei Randor e o Keldor, né? Nesse diálogo aqui, o Keldor se faz de fraco, se faz de medroso, né? Como ele sempre foi, na verdade, né? Ele não se fazia de medroso, ele era realmente. Mas aqui ele está se fazendo de medroso para sair do meio da luta aqui. Enquanto ele vai saindo do meio da luta, o Randor vai tirando uma casquinha com ele, né? Vamos lá, meu irmão, eu sei que você é um covarde, eu sei que você tem medo, eu sei que você não luta. Vai, Panther, defenda meu irmão para que ele não tropece nos próprios pés enquanto desce a escadaria, né?
Só que na verdade o Keldor aqui, ele só se afasta do Rei Randor para utilizar a espada que está na mão dele para localizar o Anti-He-Man, né? E aqui no diálogo ele vai falando, graças ao Anti-He-Man, meu irmão perdeu a esposa, perdeu a filha, perdeu o filho, perdeu o reino, então eu não vou permitir que ele perca também a vida, né? Então, para não arrastar o irmão dele numa batalha contra o Anti-He-Man, ele se faz de fraco, de medroso, para ir atrás do Anti-He-Man sozinho e confrontá-lo, né? Lá na sala do Orbe da Antiverdade, os espíritos de Grayskull corrompidos, eles estão reconstruindo um espelho quebrado, né? Até o momento aqui no quadrinho não fala o que esse espelho vai refletir, né? Aí o Keldor consegue encontrar o Anti-He-Man, começa uma luta entre eles, né? O Keldor já está bem mais forte já. E a batalha se inicia. Até que o Anti-He-Man destrói o cajado do Keldor. E o Anti-He-Man pega aqui o Keldor pela cabeça, né, e começa a falar o que está acontecendo aqui, o que os espíritos de Grayskull corrompidos de outros universos estão fazendo, né? Eles estão reconstruindo esse espelho que vai libertar aqueles deuses sombrios que foram banidos lá na Eterna Primária. E essa era a função dos espíritos de Grayskull dos vários pontos do multiverso, né? Era manter esse espelho separado para evitar o retorno dos deuses das trevas que atacaram a Eterna Primária e deixaram ela uma terra devastada, né? Enquanto o Anti-He-Man vai falando isso, ele vai falando que logo naquele espelho estará refletida a antiverdade para todas as terras do multiverso e tal, com um rei feiticeiro soberano. E esse rei feiticeiro soberano, logicamente, é o próprio Anti-He-Man. Aqui eu achei muito interessante essa figura do Anti-He-Man, que nós vemos aqui o arnês próprio do He-Man, né, com o símbolo do He-Man aqui, só que mesclado com uma roupa muito similar daquele esqueleto do filme da década de 80 lá, do filme do Dolph Lundgren, né? E até o capacete aqui, ó, o capacete é muito parecido com aquele Esqueledeus, aquele Esquelegode que aparece no filme de 1987, né, o filme live action do He-Man. Muda as cores, logicamente, mas a aparência é a mesma. Então achei muito interessante eles ressuscitarem esse visual aqui. Enquanto ele vai se preparando para matar o Keldor aqui, aparece aquela musiquinha da chave cósmica, né? Que a chave cósmica estava destruída, lembra que no arco anterior a chave cósmica havia sido destruída, mas o som da chave cósmica aparece e do nada aparece este He-Man aqui que é chamado de Rei Adam, né? E olha, e aqui tem várias pessoas que possuem poder de Grayskull também, né? E olha que interessante aqui, ó, olha quem está aqui. Uma daquelas figuras da Mystic Legions, né? Traduzindo uma tradução livre, né? Daqueles bonequinhos da Legião Mística, que são uma homenagem aos Mestres do Universo, né? As figuras são bem diferentes dos Mestres do Universo, mas tem claras referências ao Mestre do Universo. Por exemplo, tem uma figura que é muito parecida com o Esqueleto, tem uma figura que é muito parecida com o Mandíbula, tem uma figura que é muito parecida com a She-Ra, e tem e dentre as figuras, né, tem esse gato guerreiro humanoide que foi aproveitado nesse quadrinho aqui como uma criatura do multiverso do He-Man. E aqui tem vários deles. Ó. O Rei Adam, ele cita o nome de todos aqui, né? Só que ele não cita qual é qual, né? De acordo com o nome. Aí,
o Rei Adam ataca o Anti-He-Man, né? E o Panther da Anti-Eterna salva aqui, ajuda a salvar aqui o Keldor, né? Aí, quem que salvou a pátria? Como que essa chave cósmica foi refeita, sendo que ela foi destruída no arco anterior? Graças ao o Adam da Filmation. O Adam da Filmation, ele comentou com o mentor, né, os preceitos da chave cósmica, e o mentor criou uma chave cósmica própria dele, a partir das informações que o Adam deu. E o Gorpo aqui até se aparece, né, falando, eu também ajudei a construir, né? E aqui o Adam, ele fala que ele foi atrás de um He-Man, que era impossível o Keldor, o Anti-He-Man vencer, que era o Rei Adam. Esse Rei Adam, ele é de uma eterna paralela em que ele dividiu o poder de Grayskull a várias pessoas. Isso tornava ele meio que invencível, porque haviam vários He-Mans na dimensão dele, né? Graças a essa partilha do poder que o Rei Adam fez. E lembra que esse Adam aqui, ele estava sem a espada do poder dele, porque o Anti-He-Man tomou a espada dele, tomou o poder dele. Olha, ele está com uma espada aqui nas costas, né? Esse He-Man aqui, ó, o Rei Adam, ele empresta uma das espadas do poder dele, que tem várias, que ele utiliza para dividir entre os servos dele o poder, e empresta uma para o He-Man da Filmation. E aqui, olha só, a gente tem um He-Man da Filmation com o visual repaginado. Olha que da hora. É a mesma aparência, igualzinho o He-Man da Filmation, mas com uma outra armadura, com outro cinturão, sem a cueca de texugo, mas uma cueca que parece uma armadura, né? Perceba a diferença na espada também, mas é claramente o mesmo He-Man da Filmation com visual novo. Então, essa He-Man e os Mestres do Multiverso deram uma atualizada no visual clássico do He-Man da Filmation. Essa parte foi grandemente nostálgica para mim, né? Que nós brasileiros aqui aprendemos a gostar do He-Man através da animação. E ver o He-Man da animação sendo o grande herói da história, né? De todo esse arco do He-Man e os Mestres do Multiverso. E ainda vindo com visual repaginado, ficou muito legal, né? Aqui, todos os He-Mans da realidade do Rei Adam e mais o He-Man da Filmation ataca o espírito de Grayskull maligno de Hellskull, que está invocando os deuses malignos, né? E enquanto isso, né, o mentor e o Gorpo estão dando lição de moral um no outro, né? Como sempre. Só que uma dessas lições de moral dá uma cativada no Keldor aqui, né? Que a lição de moral que o mentor fala aqui, né? É que aqueles que não buscam o poder são os mais indicados para ter o poder, porque não deixa o poder subir a cabeça, né? E aí o Keldor fala que o que você falou, né? E enquanto os He-Mans estão atacando o espírito de Grayskull lá, o Anti-He-Man, que todo mundo achou que no ataque do Rei Adam estava morto, ou pelo menos apagado, né? Não estava nem morto, nem apagado, nem desmaiado, né? Daí ele vai até o orbe da anti-verdade e utiliza o poder dele para fortalecer o espírito de Grayskull do castelo de Hellskull, o espírito de Grayskull maligno, né? Que foi revivido através dos espíritos de Grayskull do multiverso, e está trazendo os deuses da antiverdade, os deuses malignos, né? Sombrios para a realidade, né? É que o Anti-He-Man está se regozijando que além de tá conseguindo fortalecer o espírito de Grayskull maligno, ainda está conseguindo roubar o poder dos outros He-Mans que o Adam trouxe através da chave cósmica, né? Aí o Keldor aproveita esse momento de
de glória do He-Man, do anti-He-Man que distraiu ele, ele pega ele por trás, agarra pelo pescoço e aproxima a espada dele perto da espada do anti-He-Man. E aqui tem um diálogo que ele fala, né? Eu sempre abri mão do poder, nunca busquei o poder como os outros Keldors das outras realidades, porque sempre achei que o poder corrompe. Mas o poder não corrompe, o poder apenas revela quem nós somos, né? E aí ele, com a espada do poder que ele pegou da Eterna Primária, encosta próximo da espada do Anti-He-Man e grita, pelos poderes de Grayskull. E nesse grito de pelos poderes de Grayskull, o Keldor se torna o verdadeiro He-Man da Anti-Eternia, né? Só que ele não fala eu tenho a força, ele fala eu posso ter a força, né? Ele muda um pouquinho a frase, né? E nisso que ele assume o poder, né? Já é meio que tarde, aparentemente tarde demais, né? Porque o espírito de Grayskull do castelo de Hellskull, graças ao poder somado dos espíritos de Grayskull dos outros castelos, já está trazendo os deuses sombrios de volta pro multiverso, né? Mas o Keldor, ele utiliza ele está pronto para utilizar o poder dele contra esses deuses aqui, mas o Anti-He-Man vai atacar ele pelas costas. O que o Anti-He-Man vai atacar ele pelas costas, o Panther desse Keldor aqui, que virou aqui a Pantera Guerreira, né? E tá realmente com o capacete do Gato Guerreiro, olha só. Se tornou um Gato Guerreiro roxo, né? Ele atacou o Anti-He-Man para dar o tempo pro Keldor, agora transformado em He-Man, para atacar os deuses os deuses sombrios antes que eles saiam do espelho, né? E automaticamente quebrar o espelho que os espíritos de Grayskull tinham refeito, né? Aqui, ó, nessa cena aqui, ele quebrou os espelhos, ficou só os pedaços dos tentáculos dos deuses sombrios que estavam tentando invadir pro lado de cá, e eles ficaram presos, permaneceram presos na dimensão em que eles estavam presos. Com isso, os He-Mans começam a recuperar os poderes deles, né? E o Keldor, ele, aqui já transformado em He-Man, começa a reivindicar o poder de Grayskull para ele próprio, né? Como o portador da espada do poder. Nisso, os mestres os antimestres do universo, né, que estavam corrompidos pelo poder da antiverdade, começam a voltar ao normal. A gente vê aqui a Teela abraçando o rei Randor, chorando, né, por todas as atrocidades que ela fez quando estava possuída pelo poder. E aqui, ó, nós vemos o Adam da Anti-Eternia, que foi corrompido pelo poder da antiverdade, né? E a espada dele se desintegrando. E aqui a gente vê que o poder negro da antiverdade drenou mais do que as forças dele como He-Man, mas drenou as forças dele como Príncipe Adam também, né? E aqui está falando que os deuses sombrios, né, estavam dominando a mente dele desde que ele comungou com a antiverdade. E mesmo sabendo que estava errado, ele não tinha poder sobre as ações dele, né? Então é um ato de redenção do Adam da Anti-Eternia, né? E ele acaba falecendo aqui, acaba morrendo. E como a espada dele foi totalmente desintegrada, as outras espadas que foram absorvidas por ele, né? Que são as espadas dos outros He-Mans, dos outros universos, né? Inclusive a do Filmation está aqui, né? Aqui aquela espada do primeiro universo paralelo em que o Anti-He-Man atacou. Tá aqui jogado no chão também, ó, tá todas as espadas dos universos paralelos aqui.
E, e aí ele morre, enfim, dando a vitória para o Keldor da Anti-Eternia, né? E trazendo paz ao reino dele, né? Aí, aqui os desdobramentos, né? O que aconteceu depois da morte do príncipe Adam da Anti-Eternia, né? O príncipe Keldor está contando o que aconteceu aqui, está contando que o He-Man alegre demais, voltou para sua realidade, onde eles podem dar lição de moral uns nos outros o dia inteiro. Ele ironiza isso, né, dessa maneira. E aqui ele fala que o rei Adam pegou todos os discípulos dele, né, e espalhou pelo multiverso onde os He-Mans foram mortos. Olha que interessante, esse He-Man negro aqui, ó, que é um dos servos do He-Man, do He-Man não, do rei Adam, né? Ele está no. Ele foi nomeado o He-Man do filme de 1987, né? Já que aquele He-Man ele foi morto, né? Você pode ver aqui ó, a Tila do filme live action, o, o, o mentor do filme live action, o Castelo de Grayskull do filme live action. Então esse aqui é o novo He-Man daquele universo do live action. Essa aqui, ó, se não me engano o nome dela é He-Ra, né? Uma referência a She-Ra, né? Que é uma serva do rei Adam. Ela foi designada para o universo do He-Man, espacial. Você pode ver que ela tá de fundo aqui no espaço, ao fundo, né? Que foi morto pelo anti-He-Man. Aqui no universo do jogo, né? Ó, você pode ver que o He-Man do jogo achou que a Tila dele estava morta, mas ela não foi morta não. Ó. Ele pensou que ela estava morta, mas ela não estava. O He-Man do jogo aqui, ó, que foi morto, né, pelo anti-He-Man também. Olha só quem que foi aqui, o Esguicho. O Esguicho da série clássica da Filmation, né? Só que esse esguicho aqui não é o esguicho da Filmation. Esse esguicho aqui é o esguicho do universo do Rei Adam, né? Então ele foi parar aqui como o novo He-Man, né? Fizeram um monumento em homenagem ao He-Man que morreu para dar vida, para salvar o multiverso, né? E aqui está falando que com a vitória do He-Man de Anti-Eternia, né? Que agora é o Príncipe Keldor, né? Outras Eternias surgiram dentro do multiverso e o rei, e aqui o rei Adam no meio, despertou o poder de Grayskull em várias Eternias que não haviam poder de Grayskull, né? E despertando novas lendas de novos He-Mans durante